volto a segunda vez para poder falar desse tema tão bonito, que é o tema de Nossa Senhora, também tão complexo, mas é bonito e eu vou explicar por que é complexo. Então quero também aplaudir esse movimento, eu chamo que movimento, é uma comunidade dentro da comunidade. Vocês que conheceram o Monsenhor Viana, a gente conversava ainda hoje na sala dos professores, lá da faculdade. O Monsenhor Viana fez uma comunidade dentro da comunidade, porque às vezes alguns conceitos nós não podemos falar publicamente, que confunde, exige um tanto mais de um arcabouço filosófico para as pessoas entenderem. Mas o que se diz, a gente diz de uma maneira mais simples, mas dentro desta comunidade nós podemos fazer uma comunidade mais, vamos dizer assim, aprofundada. E eu penso que esta é uma comunidade dentro da comunidade mais aprofundada. Como eu gosto muito do grupo do CAC, né? Os CACs de Juiz de Fora, que são vários que nós já nos apresentamos, que são essas 80, 90 mulheres que reúnem para poder pensar, para poder refletir. E eu penso que neste contexto aqui também é nesta perspectiva. O tema da Mariologia, ele é muito importante porque grandes estudiosos perceberam que não é possível entender a nova criação sem a moldura da Mariologia. Não é possível entender uma igreja realmente católica sem a Mariologia. Então, existe um grande teólogo chamado Hus von Balthasar, que vai dizer o seguinte: existe na igreja dois princípios, o princípio mariano e o princípio petrino. O mariano antecede o petrino. E sem o princípio mariano a igreja não é. E então ele vai explicar isso tudo, no caso, uma tese doutoral em cima dos escritos de Balthasar, explicando esses princípios que eu jogo aqui agora hoje apenas como, vamos dizer assim, pontos para a gente refletir. Mas antes, eu quero dizer que o tema da Mariologia já foi muito complexo, problemático, eu diria. Então eu vou fazer algumas ponderações e depois eu vou mostrar quando houve essa virada de chave, e aí que a gente percebe que a Mariologia ela é muito mais bonita nessa perspectiva. Pré-Concílio Vaticano II, sobretudo quando os cursos de teologia eram manualísticos, eram os manuais de teologia, o que acontecia? Fazia-se uma Mariologia independente. Então, o curso de Mariologia na faculdade de teologia era como se fosse algo quase que paralelo à teologia, porque tinha uma vida própria, tinha uma identidade própria e que muitas vezes esbarrava na criatura que é Maria. E isso causava um problemão, sobretudo no relacionamento com as confissões cristãs protestantes. Ora, uma coisa é muito importante a gente entender, e muita gente já entende hoje, o Concílio entendeu isso, o Concílio Vaticano II. Para nós católicos, não é a nossa veia, porque pensando que nós somos mariológicos, criar atrito com as outras confissões religiosas. Dizer, você está errado, você é o absurdo, você não sei o quê. Mas cabe a nós ajudá-los a fazer um caminho teológico, pastoral, afetivo também, para poder chegar à Maria que a igreja prega. E se nós conseguirmos, sem conflito, conversar com eles, eles não resistirão. A Virgem Maria, pensada
como Deus a pensou, portanto, no óculos teológico, é impossível não amá-la. Não é possível negá-la. Não é possível deixá-la segundo plano. Entretanto, é muito mistério que a pessoa, o católico, ele saiba, ela é a Virgem Maria como nós conhecemos. Por quê? O que caracteriza a Virgem Maria? A Mãe de Deus. Porque senão a gente corre o risco de sermos ingênuos. Alguém chega e diz assim, olha, eu já vi várias vezes isso na internet, para nós, Maria é uma mulher incrível, é uma mulher muito importante, é uma mulher respeitável. Isso não é suficiente para falar da Virgem Maria. Você é uma mulher respeitável, a minha mãe era uma mulher respeitável, você é respeitável, a tua filha, tua neta, todas as mulheres são respeitáveis. Mas qual é o a mais da Virgem Maria? Então, existem algumas verdades de fé que são importantes. Se a pessoa não elabora, não assimila, não concorda com essa verdade de fé, ele pode estar falando de uma mulher como talvez pudesse falar de Ruth, de Esther, de Judite, de Sara. Essas são mulheres que antecederam a Virgem Maria. Isso é importante, mas ela é um salto. Ela nunca deixou de ser criatura de Deus, óbvio, mas ela é um salto. É um salto na relação homem e Deus, gênero humano e Deus. Isso é importante a gente entender. A Virgem Maria é um salto na relação a mulher e o mundo, uma independência da mulher que não é uma luta de classe, mas uma independência enquanto ela impõe pela sua grandeza, pela sua beleza, beleza no sentido filosófico, enquanto ela se impõe pela sua clareza, pela sua determinação, o modo com que ela vive a obediência a Deus, sem perder a sua capacidade autêntica, a sua capacidade de protagonista. Isso é muito importante quando a gente detalha isso na vida da Virgem Maria. Não é uma obediência a Deus, uma obediência cega. Não é uma marionete na mão de Deus. É alguém que sabia, que entendia e que era capaz de ir para além do discurso, para além da cultura da época que era extremamente machista, e ela se impõe sem nenhum trauma. É um mistério. Deus age através dela. Então, essa reflexão ela é muito importante. E quando eu falo que antes do concílio, sobretudo quando se proclamou o dogma da Assunção, houve muita paixão. Muita gente começou a escrever muita coisa que, em vez de mostrar essa alma que adora a Deus, esse espírito que engrandece a Deus, colocava Maria de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito rasa, e então isso dificultava os relacionamentos com as outras religiões, que a gente quase que acabava de dizer, se é assim, nem eu creio nessa mulher que eles desenharam. Então eu vou fazer eu trouxe algumas falas aqui que eu julgo importante, que foram duras, mas que ajudam a gente a entender e fazer essa passagem, que é isso que eu quero fazer com você aqui agora, tá? Então, vejam só. As correntes inovadoras questionam as orientações unilaterais e triunfalistas da Mariologia manualística. Tais correntes acreditam que uma Mariologia sólida e equilibrada deve retornar às fontes e abrir-se ao mundo. Tá? Quais são as fontes? Quando fala retornar às fontes, a Bíblia Sagrada
Então, pensando desde o momento que Eva joga o pessoal lá embaixo, Adão e Eva, os primeiros pais, levam o homem ao pecado, dão um nó na nossa relação com Deus, né? Já não passa mais aquela relação sincera entre o homem e Deus. Então Eva é a mulher do nó, junto com Adão. Então a fonte, pegar essa fonte, e como que depois, você olhando todo o Antigo Testamento, nós podemos ver que gradativamente as mulheres começam a ter um papel importantíssimo na elevação de novo da mulher e do gênero humano. Então, as mulheres da Bíblia são muito importantes. Não é à toa que na genealogia de Jesus existem 4 mulheres. Se der tempo, eu passo por elas, que é muito significativo. E à primeira vista, não eram mulheres que gozavam de boa fama. Eram umas mulheres que tinham sempre alguma fumaça no passado, mas que isso é importante para entender que há uma conversão, há uma regeneração, há um momento em que a gente se abre para Deus. E quando eu coloco essas mulheres na relação com a Virgem Maria, ela é cheia de graça desde a sua conceição da sua concepção. Então, quando a gente olha isso, que em uma primeira visão pode parecer, mas espera aí, você está comparando a Virgem Maria com essas mulheres? Não, eu estou mostrando que quando eu vejo essas mulheres que dão um salto na própria autoconsciência e acabam fazendo coisas para a salvação de um povo, elas, na verdade, preparam o território para que os homens e as mulheres possam entender quão grande é Maria e como que Deus age. Não sei se me explico nesse raciocínio. E a outra fonte é a patrologia. A patrologia é muito importante, porque nós vamos perceber que ali os padres da igreja souberam falar dela, tanto que o Concílio Vaticano II, quando dedica um capítulo à Virgem Maria, o que mais tem é citação de místicos e dos padres da igreja para definir essa personalidade da Virgem Maria. E quando a gente entra nesta perspectiva, nós percebemos o quão grande ela é e quão única ela é na história da salvação. E claro, a devoção popular, que em um momento, sobretudo nos primeiros séculos da igreja, essa devoção popular, popular, eu estou falando do povo, se expressa sobretudo nas pinturas, já nas catacumbas. Pois bem, então o movimento bíblico, litúrgico, querigmático, lembram que a Mariologia se insere no quadro histórico salvífico e o renascimento da patrística insiste no seu aspecto eclesiológico. Então, Guardini, Rahner, esses grandes teólogos, eles na verdade, eles trazem esse aspecto. Então, eles acentuam o aspecto antropológico, ou seja, o significado da Virgem Maria para o homem contemporâneo. Então, se nós tínhamos manuais que faziam uma teologia, uma mariologia quase que independente, quase que sem uma conexão, agora o concílio, a preparação para o concílio começa a dizer o seguinte: espera aí, não dá para eu estudar Maria sem estudar a cristologia.
o tratado da Cristologia. Não dá para eu estudar a Maria sem pensar o plano salvífico de Deus. Ela está na história da salvação como um personagem importante. Deus, diz lá São Paulo, amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, nascido de mulher. Então, não é possível eu entender a humanidade de Cristo desconsiderando a Virgem Maria. Então, quando eu vou pensar Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, quando eu penso no homem do século I, ou melhor, do ano 1 da nossa era, eu tenho que pensar na mãe dele. E quando eu penso que esse homem é Deus, eu tenho que imaginar, se Deus não há pecado, se Deus não há mancha nenhuma, esta mulher também não há mancha nenhuma, não pode haver mancha nenhuma. Aí eu percebo quão grande ela é e quão diferente ela é das outras criaturas, embora nunca deixe de ser criatura. Ela não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade, mas ela é uma criatura que, em vista dos méritos de Cristo, Deus a pensou, Deus a predestinou sem o pecado original, sem a mancha do pecado. Mas isso não a lesou, ou melhor, não a impediu de ter a sua liberdade de aderir ao plano de Deus. Ela poderia não ter o feito. É uma liberdade, não foi agora é assim e automaticamente você vai ser a mãe de Deus. Não, ela teve liberdade. Isso traz para nós que o homem de Deus, o homem e a mulher que são mergulhados no Espírito de Deus, são pessoas livres para dizer sim. Não é um peso dizer sim. O conceito de obediência ultrapassa a obediência cega. Não é uma obediência cega. Não há um autoritarismo de Deus. E não há uma contrariedade do meu eu. Eu, naturalmente, sendo de Deus, eu vou buscar o que é bom, o que é justo, o que é reto. E essa Virgem Maria, então, ao ser agraciada por Deus, ela, na verdade, tem essa clareza do projeto de Deus. Então, talvez eu pudesse dizer, é como que uma frieza, uma capacidade de viver a dor, de viver o drama. Eu fico impressionado, para dizer numa linguagem bem popular, como que a Virgem Maria não se deprimiu? Como que ela não fez nenhum escândalo quando batiam em Jesus? Como que ela guardava tantas coisas no seu coração? Quer dizer, é um equilíbrio incrível, porque eu acho que nenhum de nós aqui e na história ficaria quieto, confiaria tão profundamente no que o anjo disse. Então, esses falam, tá. Então não dá para pensar Cristologia sem pensar Mariologia. E não dá para pensar Mariologia sem a Cristologia. Eu só digo que ela é mãe de Deus porque o Verbo se fez carne. Então, quando eu estudo a Mariologia, automaticamente eu vou estudar a Cristologia. Eu vou estudar Cristo, né? Mariologia. Maria-logia, estudo, discurso sobre Maria. Cristologia, Cristo, discurso sobre a pessoa de Cristo. Dito isso, aponta para uma outra coisa, a eclesiologia. Eclésia quer dizer igreja, assembleia, reunião de pessoas. Eclesiologia é o estudo da igreja. Então, como que eu posso pensar a igreja do fim dos tempos sem pensar, por exemplo, quando vier a redenção final, o que eu serei? Quando eu for salvo, quando houver o juízo final, o que eu serei? Eu serei a Assunta. Eu estarei no nível da Assunta ao céu.
Então, a Virgem Maria, ao mesmo tempo que ela prefigura a igreja, essa obediência a Deus, essa conformidade com Deus, essa configuração a Deus, mas ela também, já sendo assunta ao céu, ela mostra o destino final do cristão. Então, ela é a gramática para que eu possa entender a minha vida agora e o meu futuro, pós essa vida. Olha como que ela é importante. Se conseguirmos a festa da Assunção de Nossa Senhora, ela é muito importante para a gente entender o nosso destino quando fecharmos os olhos. Destino, para onde eu vou? Eu vou. O que vai acontecer no dia do juízo final? O que aconteceu com ela? A ressurreição da carne. Ela prefigura, ela já aponta. Então, para nós, a Assunção da Virgem Maria está ligado à minha vida, ao meu eu, àquilo que eu almejo buscar, que eu almejo alcançar, melhor dizendo. O concílio traz isso para a gente. Então, quando eu medito a Virgem Maria, de alguma forma, eu já estou estudando o meu futuro. Então, ela é uma gramática para que eu possa entender o plano de Deus. Às vezes para a gente é tão difícil, porque a inteligência de Deus é a inteligência suprema, mas Deus mostra para nós, olha, no mesmo jeito de vocês, olha ela aqui, ó, ela mostrando aqui como que é. Mas antes trazia alguns problemas. Então, essa Mariologia Concílio Vaticano II, não a manualística, que era independente, que colocava ela... Aliás, permitam-me dizer isso, nós ainda temos uma resma muito grande disso, porque a gente pensa que o santo é para o outro, né? Eu admiro demais o padre fulano, eu admiro demais a dona Beltrana. Claro, eu admiro simplesmente como um espectador, ou eu quero, na convivência com essa pessoa, na leitura da vida dessa pessoa, assimilar algo dessa pessoa para que eu também possa amanhã dar as mãos a ela. Então, a Mariologia antiga colocava a Virgem Maria muito distante da humanidade. A Mariologia contemporânea, ela diz, é uma de nós, mas no nível jamais elevado, mas que eu posso chegar. E é esse o meu objetivo como cristão. Por isso nós estamos aqui falando da Virgem Maria. Não é uma coisa, não é uma poesia bonita. Uma coisa é eu declamar uma poesia para você, ou você declarar para nós. Outra coisa é você declarar a poesia para a pessoa amada. Percebeu que o tom é outro? E a sensação, a emoção, o tom da voz. Então, essa é a questão. A Virgem Maria, ela traz para nós o seguinte, esse é o nosso caminho. Nós podemos nos aperfeiçoar. Daí, aí você pensa a igreja. Por que existem os sacramentos da igreja? Para que eu possa aperfeiçoar a minha humanidade, que tantas vezes é insultada, é provocada pela mundanização, e aí eu perco muitas vezes o trem da história espiritual. Mas a igreja, através do sacramento, sobretudo da confissão, me ajuda de novo a pegar o trem. Então, de novo, essa Mariologia. Eu posso buscar alcançar esse estado de compreensão, esse estado de oferta de mim mesma a Deus, espelhando-me na Virgem Maria, ou mais do que espelhando, seguindo o exemplo dela, porque os santos fizeram isso. Os santos fizeram isso. Bem, mas eu posso fazer isso, então ela me ajuda a fazer essa passagem.
ela não é independente. Então, é dizer, se ela foi, é claro que ela tem o privilégio, tá? Mas ela tá aí para mostrar, isso é para a gente. A santidade é para a gente, é para o cotidiano, é ali que a gente santifica. Ela não fez, ela não fez nada mais que ser mãe, no sentido profundo da palavra. Ser esposa, no sentido profundo da palavra. Ou ser marido, no sentido profundo da palavra. Muito bem, e aí, na primeira metade do século XX, portanto século passado, houve uma grande emergência de tratados da Mariologia, como eu já falei, e esses tratados muitas vezes exagerados, mas também por outra parte, ali começou o filtro. Por quê? Porque como é o 1950, houve a proclamação do dogma da Assunção, foi um ano mariano, e nesse ano mariano aconteceram também as aparições de Fátima, retoma-se os congressos mariológicos, marianos internacionais. Só na Itália, no período de 1920 a 1948, foram realizadas 80 teses de mestrado e doutorado em assuntos marianos. Então, quando a gente senta igual estamos aqui, para poder estudar a Virgem Maria, aqui nós estamos fazendo um juízo crítico, né? Não é apenas uma devoção, que é fundamental, igualmente importante, mas nós estamos aqui para pensar, quem é essa mulher? E é isso que vai dar suporte para, na hora que você fizer a sua devoção popular, ter algo a mais para você dizer e até viver. Permitam-me dizer assim, por que muita gente deixa a Igreja Católica? Porque não conhece a verdadeira Igreja Católica. Conhece uma coisa que ele chama de Igreja Católica, mas que muitas vezes nem é. Pasmem. Essa fala não é minha, é do Fulton Sheen. Tem milhares de pessoas nos Estados Unidos que se dizem que deixaram a Igreja Católica, mas menos de uma centena que deixou a verdadeira Igreja Católica. Por que verdadeira? Porque eu tenho que conhecer as balizas, os fundamentos da Igreja, mesmo da própria Mariologia. Alguém que conhece essa Mariologia que nós estamos falando aqui, jamais deixará de ser devoto de Maria. Adolf Miller, era a parte mais vital da teologia, como ele observa a Mariologia, é a parte mais vital da sistemática. De outra parte, com uma média de publicação, os tratados anuais foi alvo também de fortes contestações em vários setores, porque quando você publica a partir, você não coloca isso para poder ser debatido, para poder ser a crítica. Quando a gente fala de crítica no sentido filosófico, não é detonar, mas é olhar e perceber, aqui está frágil. Chegar um engenheiro aqui, ele vai dizer, olha, aquela porta ali, ela está frágil, você pode melhorar. Aí você vem e faz o quê? Eu melhoro a porta para segurança. O engenheiro faz essa vistoria, né? Então, o teólogo, o mariólogo, ele faz essa vistoria. Então, quando eu escrevo alguma coisa, esses grandes teólogos, quando eles escrevem, antes daquele texto ir para a publicação, ele já fez um seminário, já teve aluno que contestou, já teve seminário, outros professores talvez tivessem contestado, para quando ele escrever a coisa estar realmente afinada e ser importante. Então, como tinha esses concílios, esses convênios, esses seminários sobre Nossa Senhora, se rendeu muito. Da outra parte, a hora que saía qualquer publicação, já tinha um olhar crítico. Olha, isso aqui, tá? Então, teólogos católicos afirmam que a Mariologia não é uma ciência autônoma como pensavam os manuais,
mas se insere no diálogo com toda a unidade teológica. Vocês observam que eu falei aqui, eu falei da Mariologia, eu falei da teologia fundamental, eu falei da eclesiologia e falei também da vida eterna. Então, olha como que a Mariologia conciliar ela é bonita. Os teólogos já começam a entender isso. Mas alguns teólogos protestantes tinham fala fortes, inclusive teólogos que estiveram como observadores no Concílio Vaticano II. E eles dizem assim, olha, Karl Barth, que era amigo pessoal do Papa Bento XVI. Aliás, Karl Barth é um protestante muito estudado, ajudou muito no estudo bíblico, na pesquisa bíblica. Ele era, parece que, luterano. Ele vê a Mariologia pré-conciliar, essa manualística, como um tumor, isto é, uma construção doente do pensamento teológico, e isso deveria ser extirpado. Que ele via a Mariologia como uma coisa mais aberta, uma teia, onde ela conversava, aprendia e ensinava nos diversos ramos da teologia. Então, esse teólogo protestante, Barth, enxerga uma Mariologia que apresenta Maria como protótipo da criatura humana que coopera com a própria salvação e não algo isolado, independente, autônomo. Tem uma lógica. Por isso que é importante esse diálogo. Não se trata de simplesmente pinchar o outro, mas dizer o que você não está entendendo, ou o que nós estamos falando que é exagerado demais. O concílio fez isso. E não é à toa, amado, que nós estamos assistindo no mundo todo, inclusive no Brasil, pessoas voltando para a Igreja Católica, pastores, a partir de quando estudam a Mariologia, inclusive. Tem uma pastora aí que, quando ela começou a estudar, ela falou assim, mas a Mariologia não é o que eles falavam para mim, porque a Igreja fez essa retomada. Miller vai dizer assim, evidencia 3 carências e erros mais preponderantes nessa teologia, nessa Mariologia pré-conciliar, que ainda temos um pouco a resma dela. O isolacionismo, uma sistematização demasiadamente rígida e fechada em si mesma, e a valorização inadequada da piedade popular. Aí vocês vão pensar, existe uma carta do Papa Paulo VI chamada Marialis Cultus, que o Papa tem uma preocupação em ensinar como é a veneração à Virgem Maria e não a adoração. Então o conceito de veneração e o conceito de adoração tem que ser muito claro. Por exemplo, esse ano, dando a aula de metodologia teológica na Faculdade de Teologia, uma das coisas que eu pedi aos meus alunos é que estudasse profundamente os termos. Tá? Então, por exemplo, o que é adoração? O que é veneração? Todo mundo sabe. E quando você sabe explicar? E quando você explica, as pessoas entendem? Aí é que está o eixo. Essa é a preocupação. Quando a gente fala de alguém tão importante como a Virgem Maria, para a história da salvação, para o gênero humano, não é uma coisa que o mero devoto consegue falar. Ele testemunha, mas ele pode ser que no uso inadequado da palavra dê vazão a outra coisa, a outra interpretação. Por isso é importante as semanas de Mariologia nas paróquias, para, como diriam os italianos, piano piano, arrivare a um consenso jamais eloquente da Mariologia, que vai te permitir
em um debate, em uma conversa, ser bem afinado com o que diz a igreja, porque senão você pode pensar que a igreja está ensinando uma outra coisa. Eu volto no Fulton Sheen para poder dizer, peraí, mas tem gente que tem na cabeça uma igreja católica que está longe de ser católica. Tá? Mas aí é claro que vai aparecer o cara que eu gosto demais, né? Outras críticas emergem, tais como haver feito da Mariologia uma duplicação ou uma espécie de reedição da Cristologia é um problema. Quem fez essa crítica? Bento XVI, quando Joseph Ratzinger. Porque o perigo que muitas vezes a gente tem, em vez de, a gente quando fala da Virgem Maria, é como se a gente estivesse reeditando a Cristologia. Tem gente que atribui à Virgem Maria atributos de Cristo. Então, onde está essa diferença? A Virgem Maria é uma criatura cheia de graça, mas ela não é deusa. E o Padre Zezinho escreveu isso muito bem. Não é deusa, não é mais que deusa, mas depois de Jesus o Senhor, ninguém é maior. Aqui é que mora um nó, porque ninguém foi maior do que a Virgem Maria. Não, São Pedro não foi maior que a Virgem Maria. Os apóstolos não foram maiores que a Virgem Maria. Nenhum dos místicos, nenhum dos filósofos, mas ela não é deusa. Então, esse lugar especial. Uma vez eu li um livro, que até eu tenho, de uma entrevista de um jornalista espanhol, ateu, e ele fala assim, eu fico encantado com essa Virgem Maria, porque ela não caduca. Em todos os séculos, ela é sempre moderna, contemporânea. A devoção mariana sempre emerge de uma maneira moderna e contemporânea. Há um quê especial nela. E ela não é deusa. Você imagina que um ateu, quando ele olha para a devoção e ele estuda seriamente, porque nós temos muita gente que não é honesta intelectual, mas quem é honesto intelectual se percebe que esta mulher não é deusa, mas, como diz a música do Padre Zezinho, depois de Deus, ninguém é maior. Depois da Trindade, ninguém é maior do que ela. E aqui também a gente entra no conceito de grandeza. Não estamos falando de altura, não estamos falando de condição financeira, não estamos falando de posição social. Aqui, volto de novo, não é possível ser um bom católico sem a Mariologia, e que está em profunda consonância com a Cristologia. Quando Jesus mostra que ele é poderoso, o que ele faz? Lava os pés dos apóstolos. Então, o poder real de uma paróquia, de uma comunidade de fé, é quando ela diaconiza, é uma servidora. O serviço é fundamental. E aqui começa 1001 valorizações. Por exemplo, não sei se tem enfermeiros aqui, pensa o que é um enfermeiro dentro do hospital. Pensa o que é uma cozinheira dentro de uma casa, uma dona de casa que arruma uma mesa e sabe arrumar uma mesa. Às vezes a gente não valoriza isso. Não, mas é o que? Enfermeiro. Fica até, só enfermeiro. O enfermeiro, ele é fundamental. Ele é um servidor mesmo. Esse é o cara que você leva para casa. Porque você teve alta no hospital, mas quem vai lá fazer seus curativos? Sobretudo se for uma coisa mais complexa. Não é o enfermeiro? E a dona de casa, e a pessoa que sabe cozinhar, a pessoa que sabe processar aquele alimento. Então, de novo eu volto na Virgem Maria como uma figura, um protótipo de uma igreja servidora.
E é isso que a gente precisa recuperar e assimilar. E quando eu vejo que é alguém assim, realmente eu me reverencio. E realmente ela me inspira. E realmente ela me ensina. Então, humanamente, eu posso ser um padre bem mariano. Não porque simplesmente rezo o terço e grito viva Nossa Senhora. Mas porque eu largo tudo quando eu sei alguma coisa e vou apressadamente visitar a Isabel. Quem que é Isabel? É a tua vizinha, o teu vizinho, o teu colega de empresa que sofreu um acidente e você foi lá ajudar. Você largou tudo. Isso é a igreja. Se a igreja não é serviçal, se a igreja não tem essa capacidade de largar tudo e subir as montanhas do tanto de pilha de coisa de carta que você tem que responder, de aula que você tem que preparar, de processo peças que o doutor ali tem que preparar, não é mariano, não é igreja católica. A exigência, né, do cristianismo. Então, e para mim que sou padre, isso pesa, porque eu dou essa aula. E quando eu falo essa aula, caramba, aquele cara me chamou lá, eu estava apressado para sair. Quem vai à missa aí na catedral vê, né, sobretudo a missa das 8 da manhã, é quase 10 minutos dando bênção nas pessoas. Eu não consigo sair imediatamente. Às vezes eu falo assim, posso ir pelos fundos aqui, quando eu tenho alguma coisa até faço. Mas eu falo assim, não estou sendo mariano, porque eu tenho que atrasar meu compromisso lá na frente, ou a hora que eu vou pôr o pé para o alto, porque é 2 missas seguidas da outra, porque o povo está ali precisando da bênção, tá ligado? E assim vai. Você vai dormir como mãe, o menino está de febre, você vai lá na farmacinha da casa procurar um remédio, e não tem, nós vamos ter que ir na farmácia comprar, ou vou ter que ligar para o mototáxi entregar. Isso é Maria. Olha como que ela está perto de nós. Não é difícil entender a Virgem Maria, mas é isso, ser mariano é isso. E quando isso me dá um prazer tão grande, um sentimento de que combati o bom combate, guardei a fé, cumpri o que era para ser feito, aí eu rezo. Minha alma está livre para rezar. Entende o lugar dela? Então, nós não podemos transformar a Virgem Maria em gnose, definições cheias de privilégio, mais ou menos bem concebidos, com o que se queria por Maria cada vez mais fora da humanidade cristã comum. Não, ela não era ela não está fora. Quanto mais comum você é, mais humano você é com as pessoas, mais mariano você é, mais perto dela você está. Então o conceito de Mariologia não é um conceito das alturas, mas é um conceito das bases, das entranhas da sociedade. Eu gosto daquela canção do Querite, um grupo gaúcho, né? Falei, se eu te sigo, eu te encontro nas fileiras, mas se eu paro, logo fico a imaginar o olhar de Deus, amigo, contemplando seu olhar. Ele quis sonhar contigo, tu soubeste acreditar. Então, onde que eu encontro Maria? Em tudo. Se você vai lá no fórum, ela está lá. Se você vai na fila do SUS, ela está lá. Se você vai no hospital da Unimed, ela está lá. Onde está uma pessoa verdadeiramente, legitimamente humana, com pensamentos humanos, com sentimentos humanos, ela está nessas fileiras. Porque quem pensa realmente, limpidamente, genuinamente, humano, está pensando como Maria. Porque aqui, irmão, não sei se eu consigo me expressar, Maria, ela foi a única, a nossa representante, o nosso auge que conseguiu conversar tete a tete com Deus. Mais do que isso, gerá-lo no ventre. Nenhum outro homem, nenhuma outra mulher poderia ter feito. Ela é a nossa representante para falar tete a tete, frente a frente com Deus.
Olha que incrível. Se eu também quero falar com Deus, eu tenho que aprender na escola da Virgem Maria. Já estou concluindo, desculpa. Então, a partir desse pensamento, nós podemos, alguns teólogos propõem uma reintegração da Mariologia na teologia econômica da revelação de Cristo e no tecido global do plano divino da salvação. Ela está nesse tecido, ela faz parte do plano de Deus. Portanto, isso ajuda a resolver o problema ecumênico. Tá? E a gente mostra quem é a Virgem Maria. Seria essa uma das primeiras colocações que a gente traz aqui. Então, a partir de tudo isso que nós colocamos e dessa pessoa humana extraordinária, que nós conhecemos pelos rastros que ela deixou, a gente se torna humano. E quem é realmente humano, abraça o divino. Quanto mais humano você é, mais próximo do divino você fica. Quanto menos humano você é, aí eu quero usar uma categoria platônica, você rebaixa ao nível dos animais, da pura animalidade. Dentro dos 50 minutos é isso.